Começou. A gente entendeu, César, início, meio e fim. Certo. Em tese, final mais importante. A gente sabe que tudo é importante, Tudo é importante. mas final mais importante. E início, a segunda coisa mais importante, tendo a terceira coisa mais importante, o meio. Então, nessa Certo. ordem, para você priorizar a sua informação, sabendo que tudo tem que ser tudo é importante e tem que seguir um valor ali. Certo. Só que entre início e meio, a gente tem transição. Certo. E entre meio e fim, tem transição, para que as pessoas entendam que vai haver agora, pronto, saímos da introdução, agora vai estar no meio da mensagem, no corpo dela. Como é que se faz para entender e fazer uma boa transição? Tá. Existem muitas metodologias de pregação, algumas a gente percebe com muito mais clareza essa transição. Por exemplo, o sermão, 4 páginas de um sermão. Basicamente, ele é o seguinte: você na primeira página você apresenta qual problema estava acontecendo lá na Bíblia, naquele texto. Na segunda página você mostra qual foi a solução. Então isso acaba sendo uma transição. Depois, na terceira página desse sermão, você mostra qual o problema hoje que tem relação com aquele que aconteceu e qual seria a solução. São transições cada página. Eu diria que o método que eu acho que tem mais clareza, eu vejo mais clareza nessas transições, é o método Andy Stanley, que é do livro Comunicação que Transforma. Porque no sermão expositivo, você tem texto, você tem introdução aí com a elucidação, você tem o anúncio do seu tema, você tem afirmação teológica, sentença de transição, que acaba sendo também ali uma referência dessas partes que você vai mudando. No Stanley, o Stanley defende que o link para conectar no coração do ouvinte mais poderoso é vulnerabilidade. Exemplo, vamos dizer que eu quero falar sobre Hebreus 12, de 1 a 3, sobre perseverança. Ao invés de já começar falando assim, vocês têm que ser perseverantes, ou argumentando sobre isso, ele defende a ideia de eu começar assim: olá, queridos, boa noite, tudo bom? Queridos, eu tenho pensado muito sobre um tema que tem me incomodado muito: perseverança. E sabe o que eu percebi? É uma área que eu tenho dificuldade. Eu tenho encontrado dificuldade de ser perseverante. Isso tem me incomodado. Ou seja, essa vulnerabilidade, que tem que ter cuidado para não ser um testemunho, mas sim um link, ela já faz com que quem está ouvindo se conecte. Tem uma conexão. Ou seja, puxa, eu também lido com isso. Só que aí você não fez ainda uma transição. Qual seria a primeira transição? Fazer com que essa vulnerabilidade chegue ao coração das pessoas. Aí vem a pergunta: será que você também lida com isso? É uma pergunta retórica, mas para fazer a pessoa pensar sobre o que está sendo falado. Só que aí eu preciso agora transicionar daí para o texto. Como eu faço isso? Qual seria a transição? Mas será que a Bíblia trata desse assunto? O que a Bíblia diz sobre perseverança? E será que ela mostra alguma verdade que vai fazer diferença na minha vida? Então eu acabei de fazer uma transição para o texto. Eu vou abrir o texto, eu vou ler o texto, aí a partir daí, explicação e as outras coisas que a gente não vai contar tudo agora não, senão... E eu achei, como a gente tem a nossa atenção perdida em certo tempo de conversa ou de ouvir alguém falando ali, né, a média aí hoje está baixando muito, mas diz que é 7 minutos. Então você consegue assistir uma aula durante 7 minutos sem perder a atenção, né, para uma pessoa, né, minimamente normal ali. Se você faz essas transições bem feitas, ou seja, a pessoa estava perdendo, é como se a pessoa estivesse perdendo a atenção, né, começou a cochilar, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí você faz a transição, e essa transição foi muito bem feita. É como se a pessoa acordasse, eita, puxa, agora vai vir um tópico importante. Aí daqui a pouco você faz outra transição, né, do meio para o fim. Eita, agora vem um tópico interessante. É como se estivesse acordando a audiência para ela ouvir aquela mensagem e despertar, e voltar a ter atenção no que está sendo falado. E aí você percebe nessa dinâmica, que é o que Stanley compara a uma viagem, né, num caminhão, onde você tem que ter cuidado com as curvas, né, para você não jogar ninguém pela janela da tua pregação. Porque às vezes, se você não fizesse com cuidado, você acaba mudando para as partes da mensagem de uma forma muito brusca. E você joga um impacto tão grande que eu diria que assusta ou incomoda. Então você tem que saber fazer bem essas transições, porque elas ajudam muito na conexão. O César dá treinamento em algumas igrejas, né? E vou voltar essa parte para ter esse né. O César dá treinamento em algumas igrejas, e nesse treinamento a mudança ou pelo menos o desenvolvimento das pessoas, de alguns que eu já vi, é muito grande. É muito grande. E a gente vai falar sobre alguns aspectos desse treinamento, o que é mais importante, o que transforma as pessoas, que ele já tem percebido depois de ter feito esse treinamento com
a sua equipe, né, César? Certo. Aí.